Oi, pessoal! Vamos retomar então agora a nossa segunda web aula, né, com a continuação dela. Então, a parte 2 dentro de Lophotrochozoa, ok? Me acompanhem. Bom, nessa segunda aula, nós vamos estudar então, né, o restante dos Lophotrochozoa platizoa, que inclui o filo Entoprocta, o taxon Gynatifera com o filo Gynatostomúlida e Micrognathozoa, o taxon Syndermata com os filos Rotifera, Acanthocéfala e Seisônida. Vamos começar então com Entoprocta. Entoprocta é um filo animal também chamado de Camptozoa. Possui cerca de 150 espécies descritas, a maioria é marinho, só existe um gênero que é de água doce. Eles são animais pequenos, né, milimétricos, variando de 0,1 até 7 milímetros, sempre animais imóveis, portanto sésseis, né, eles não se deslocam, apesar de eles terem mobilidade no corpo, não existe o deslocamento, então eles não são de vida livre, são fixos, podem ser coloniais ou solitários. E se alimentam de alimentos em suspensão, tá? Sempre se alimentando através desse anel de tentáculos aqui, que a gente já viu que é o lofóforo. São triblásticos, tá? Não possuem celoma e têm simetria bilateral. O corpo não é segmentado e é revestido por um epitélio celular, formado por cálice e pedúnculo, e o cálice e o pedúnculo possuem uma cutícula fina. Apresentam para alimentação, então, esse lofóforo, que corresponde a uma coroa de cílios, que é chamado de corona, e que representa uma sinapomorfia do grupo. A sustentação se dá através do esqueleto hidrostático, possui um tecido de preenchimento, que é o mesênquima, e revestindo a epiderme, uma cutícula. Se alimentam de fitoplâncton, tá? Os zooides apresentam um anel tentacular, tem um tubo digestivo completo em forma de U, eles fazem as trocas gasosas por difusão, a excreção através de protonefrídeos, que são um par formado por células bulboflama, que são células que têm um flagelo para a captação dos compostos nitrogenados, e a circulação se dá por difusão e através de uma célula que é chamada de célula estelar. O sistema nervoso é subepidérmico, então ele fica logo abaixo da epiderme, na região do tecido conjuntivo. É formado por um par de gânglios que são unidos por uma comissura e também por processos nervosos que são emitidos para os tentáculos, para o pedúnculo e para o cálice. Reproduzem-se de forma assexuada por brotamento, ou, no caso da reprodução sexuada, eles podem ser hermafroditas ou dioicos e tem sempre um desenvolvimento indireto através de uma larva trocófora. Então, a gente observa, tá, aqui como que se dá esse animal, tá? Então, ele tem a região da corona, que é essa região que apresenta esses tentáculos, tá? O cálice é que compreende, então, a parte alimentar, que é a corona e as vísceras do animal. Daí eles têm a região do pedúnculo, que é a parte de fixação no substrato. Nesse cálice a gente consegue perceber a região ventral, como a região que está ligada ao pedúnculo, e a região dorsal, que seria a região que inclui, então, a boca, né, e os tentáculos. Eles são chamados de entoprocta porque o ânus desse animal se abre dentro da coroa de tentáculos. Então, ele é endo, é interno a essa coroa de tentáculos. Então, ento significa dentro e procta ânus, ou seja, o ânus dentro dos tentáculos. Tá? Durante a metamorfose, observa-se uma rotação de 180 graus, então, no corpo do animal, para que ele possa estar todo dentro do cálice. Tá?
Aqui, na filogenia de Shirawater e de Saylor, a gente consegue ver então a posição de Entoprocta muito próximo de Cicliófora, né, que são os símbios que a gente estudou na parte 1 da nossa aula. O taxon Gynatifera, ele é um taxon monofilético que inclui alguns filos animais. São eles o filo Gynatostomúlida, Micrognathozoa e os filos Rotifera, Seizonia e Acantocéfala, que são chamados de taxon Syndermata. Acredita-se que os Gynatifera, eles evoluíram a partir de um ancestral que apresentava uma faringe bem complexa. E essa faringe, ela se caracterizava por ser um aparato mandibular único, exclusivo, com hastes cuticulares e que é controlado por músculos estriados. Então aqui a gente observa, tá, representantes de Gynatostomúlida, de Micrognathozoa, né, Rotífera, Seizônida, e aqui a Acantocéfala, né, não tem, foi perdido, né, esse aparato. Então a gente observa aqui que todos esses filos possuem, tá, esse gnatus, ou seja, essa mandíbula formada por partes mais duras que são chamadas de trofos, que são essas hastes mais endurecidas. O que justifica a reunião desses animais num único taxon. Seria a sinapomorfia do taxon, tá? Aqui a gente observa, né, uma outra filogenia do taxon Gynatifera. Então, mostrando, né, todos os grupos, Gynatostomúlida, os Micrognathozoa e aqui o Syndermata, né, com a Acantocéfala, Seizônida e Rotífera. Os Gynatostomúlida, então, que são o primeiro grupo de Gynatifera que nós vamos estudar, ele é formado por animais marinhos intersticiais, que é o que a gente chama de meio-bentos, né? Então ele habita a região dentro da areia, no interstício do sedimento marinho. Existem cerca de 80 espécies descritas, são todos vermiformes e muito pequenos, com cerca de 2 milímetros ou menos de comprimento. Se alimentam de fungos e de bactérias e eles são muito interessantes porque eles estão associados sempre com ambientes com baixa quantidade de oxigênio, então ambientes anóxicos, mas com uma grande quantidade de ácido sulfídrico, como por exemplo, né, chaminés marítimas. Então regiões, né, onde você tem vulcões marinhos e eles ficam próximos dessas chaminés. São triblásticos, não possuem celoma, têm simetria bilateral com uma cefalização bem definida, o eixo antero-posterior, né? E o revestimento corporal é apenas uma epiderme monociliada, ou seja, um único cílio por célula. A sustentação se dá apenas pelo esqueleto hidrostático. Como eu falei, se alimentam de bactérias e fungos e apresentam essa faringe com um aparato mandibular único, né, com esses trofos, que são essas estruturas mais endurecidas, que é uma autapomorfia do taxon, e o tubo digestivo é incompleto, não possui ânus. Tem a excreção, a circulação e a respiração ocorrendo por difusão, e alguns podem apresentar protonefrídeos para fazer principalmente a liberação dos compostos nitrogenados. Sistema nervoso consiste num gânglio cerebral dorsal, que está unido com o gânglio bucal, através de 2 conectivos ao redor do esôfago, e eles também possuem 1 a 3 pares de cordões nervosos longitudinais. Como estruturas sensoriais, existem algumas fossas ciliares e sensórias, né, que são na região das cerdas, que servem então como receptores químicos e também fotorreceptores e mecanorreceptores. A reprodução se dá através da fecundação interna e cruzada, uma vez que esses organismos são hermafroditas, né, monóicos, e não existem larvas, o desenvolvimento é sempre direto. Na classificação a gente pode reconhecer 2 ordens, que é a ordem Filospermoidea, a ordem da esquerda, tá? E a ordem Bursovaginoidea, que é a ordem da direita.
Então, nos filospermoide, a gente observa os animais mais compridos, né, mais filiformes, e na bursovaginoide, a gente observa, então, animais com um corpo mais cilíndrico e mais curto do que comprido, tá? Bom, aqui a posição, então, de Gnatostomúlida, muito próximo à Ciclirófora, né, nesse trabalho de Giribet et al. 2000. Micrognatozoa, tá? É um outro filo que faz parte dos Gnatífera. Ele foi descoberto em 2000 e eles são animais de água doce que foram encontrados em banco de musgo de uma nascente muito fria na Ilha de Disco, na Groenlândia. Tá? Só existe uma espécie descrita, que é a Limnognathia maerski, e eles são microscópicos bem pequenos, com cerca de 150 micrômetros. Não possuem celoma, tem simetria bilateral, tá? O corpo dividido numa cabeça curta, o tórax é todo preguiado e eles possuem o abdômen. O revestimento corporal consiste numa epiderme celular eutélica, ou seja, tem o mesmo número de células, sempre, independente do animal, então sempre eles vão ter aquela mesma quantidade de células, e além dessa epiderme ter a mesma quantidade de células, elas possuem cílios, tá? E é revestida por uma cutícula. A sustentação se dá só através do esqueleto hidrostático. Eles comem algas do tipo diatomáceas, tá? E apresentam aquela mandíbula com 9 trofos, que é o que reúne eles dentro do taxon Gnatífera. Tem um tubo digestivo também incompleto, não apresentam ânus. Circulação e respiração ocorre através de difusão, célula a célula, e a excreção através de 2 pares de protonefrídeos. Só que nesse caso, como os animais são de água doce e, portanto, eles são hiperosmóticos em relação ao meio, acaba ocorrendo essa excreção, né, mais por difusão do que através dos protonefrídeos. E esses protonefrídeos começam a trabalhar principalmente para a osmorregulação. Então, para expulsar a água em excesso que entra dentro do animal, já que a fonte onde eles estão é de água doce e que o corpo do animal é muito mais, ele é muito mais condensado em termos de sais, ele possui muito mais sais do que a parte de fora, ele é mais saturado, tá? Bom, esses animais, então, eles apresentam um sistema nervoso subepidérmico, então o sistema nervoso está abaixo da epiderme do animal, com um grande gânglio cerebral. Eles também possuem um par de gânglios no tórax e um gânglio caudal, tá? Ligado a esses gânglios existem 2 cordões nervosos, né, ao longo do corpo. Nesse grupo não existem machos, apenas fêmeas. Não se conhece machos dentro desse grupo, tá? Então, as fêmeas se reproduzem por partenogênese. E essa partenogênese, ela é telítoca. Ela sempre dá origem a novas fêmeas. Nunca foi encontrado nenhum macho dentro desse grupo. Não há larvas, o desenvolvimento, portanto, ele é direto. Bom, aqui a gente tem uma imagem, tá, dos micrognatozoa, onde a gente pode observar, então, a morfologia interna e externa do animal. Então, com a região da cabeça, né, com gânglio cerebral, a boca, aqui os trofos, né, que são esse aparato mandibular, a faringe, contendo essa mandíbula, tá? Daí aqui a gente tem o trato digestivo, né? Os oócitos, porque só tem fêmea, não tem macho, tá? E aqui a placa caudal contendo cerdas sensoriais, né, que são essas sensórias, e não existe ânus no animal, o tubo digestivo é incompleto. Taxon Syndermata.
Ele é um táxon monofilético que vai incluir rotífera, seisônida e acantocéfala. Todos esses filos possuem uma epiderme sincicial com o mesmo número de células, portanto eutelia, e essa epiderme sincicial, ela possui um esqueleto citoplasmático, ou seja, uma lâmina esquelética intrasincicial, uma lâmina de esqueleto dentro da pele. Por isso é chamada de sindermata, sim é junto da pele, tá? Eles têm uma extremidade anterior do corpo, que ela pode ser retraída para dentro do tronco, né? Dentro de uma cavidade, que é uma hemocele, que é preenchida com fluido. Aqui a gente observa, então, né, uma árvore filogenética, mostrando o táxon Gnatifera, onde a gente tem aqui Gnatostomúlida, Micrognathozoa e aqui o Sindermata, tá? Com seisônida, rotífera e acantocéfala. Seisônida já foi considerado uma ordem dentro de rotífera. No entanto, existem muitas diferenças morfológicas e também diferenças fisiológicas entre seisônidas e rotíferas, o que justificou a sua separação como um novo filo. Então, rotífera perde a ordem seisônida e ela passa a compor um novo filo dentro de Sindermata. Os rotíferos, tá? São esses animaizinhos aqui microscópicos, muito fáceis de achar, né? Em lagos, em lagoas, em pequenos riachos, geralmente aderidos a algas, né? A porções de lodo que ficam na beirinha desses riachos. Possui cerca de 1.800 espécies descritas, são de água doce, mas também são marinhos e bem pequenos, de 1 a 3 milímetros. São fixos ou livre-natantes e predadores. Aqui a gente observa, então, vários rotíferos e uma característica muito conspícua é essa coroa de cílios que fica batendo, dando a impressão que ela está girando, por isso chamado de rotífera, feros possuidor, rotífera roda, então possuidor de uma roda, e também esse pedúnculo telescópico, né? Esse pé telescópico, ele também é bem característico do filo. São animais triblásticos, pseudocelomados. O que é isso? A gente já estudou em introdução à zoologia, né? Então, o pseudoceloma é quando a gente tem uma blastocele persistente, ou seja, a cavidade do animal não está totalmente revestida pela mesoderme. E apresentam simetria bilateral. O revestimento corporal consiste num epitélio sincicial, eutélico, sempre com número fixo de células, que pode ter ou não ter uma carapaça de revestimento que é chamada de lórica. Sempre apresenta uma coroa de cílios, que é a corona, que é uma sinapomorfia de rotífera. A sustentação se dá apenas pelo esqueleto hidrostático, se nutrem de organismos menores do que os rotíferos, né? Organismos microscópicos, podem ser algas, podem ser protozoários, possuem essa faringe com o mástax, com esses trofos, o que caracteriza eles como Gnatifera, e eles têm um tubo digestivo completo. Circulação, respiração, tudo por difusão. São animais muito pequenos, eles não precisam de estruturas respiratórias nem circulatórias, tá? E a excreção se dá por protonefrídeos. Nos organismos de água doce, esses protonefrídeos estão muito mais relacionados também com osmorregulação do que com a excreção. Então, eles fazem muito mais o balanço hidroeletrolítico do que a liberação de compostos nitrogenados. O sistema nervoso deles, como eu falei, para eles fazerem parte do Sindermata, eles têm que possuir um esqueleto subepidérmico, ou seja, dentro do citoplasma existe uma lâmina esquelética nesses animais. E esse esqueleto intracitoplasmático, né, ele vai dar a sustentação. E também eles têm esse sistema nervoso que fica logo abaixo da pele, né, que é subepitelial, com 3 gânglios, o gânglio cerebral, o gânglio do mástax e o gânglio caudal.
e, além disso, um par de cordões nervosos. Reproduzem-se sexuadamente, com macho reduzido e partenogênese. Em Bideloidea, que é uma família de rotífera, só existem fêmeas. Também só se reproduzem partenogeneticamente através de partenogênese telítica. Desconhece-se machos dentro desse grupo, tá? Assim como ocorre em Micrognathozoa. Aqui a gente observa a anatomia externa geral, né, onde a gente tem a cabeça com essa corona e a região do mástax, né, contendo esse trofos, a região do tronco e o pé, né, com esses muitos artelhos e esse pé telescópico, que permite que o animal se dobre. Na anatomia interna, então, a gente observa a boca, a região da faringe com mástax, né, glândulas gástricas, aqui o nefridioduto, a germovitelária, que serve para reprodução, o estômago, o intestino, uma cloaca, o poro cloacal, tá? E as glândulas pediais, que servem para secretar uma substância de fixação desse pé ao substrato. Os acantocéfala. A acantocéfala tem esse nome porque acanto significa espinho e céfale cabeça. Tá? Então, são animais que possuem espinhos na cabeça. São parasitas, existem cerca de 1.150 espécies descritas e eles se desenvolvem dentro do hospedeiro. Tá? São heteroxenos, possuem 2 hospedeiros ou até mais hospedeiros. Eles têm uma característica muito interessante, que é o fato de possuírem hospedeiros paratênicos, que seriam hospedeiros que participam do ciclo de vida apenas para alojar as larvas e servir como forma de conexão com seu hospedeiro intermediário e definitivo. Então, ele conecta o hospedeiro intermediário e o definitivo. Tá? As larvas, elas parasitam artrópodes e os adultos o trato digestivo de vertebrados, principalmente peixes. Tá? Possuem cerca de 1 a 2 centímetros de comprimento e existe um que é o gigante, a acantocéfala gigante, que pode chegar até 80 centímetros, que é uma acantocéfala presente em intestino de suínos. Por que ele é chamado assim, né, por possuir espinhos na cabeça? Observem aqui a região da cabeça dele, tá? Eles têm aqui uma cabeça inteirinha espinhosa, ó, portadora de muitos espinhos. Quando eu for para a aula prática, eu vou levar acantocéfalos para vocês verem. E toda essa região, todo esse introverte espinhoso, ele penetra nos tecidos do hospedeiro. Então, ele é um parasita muito patogênico. Dependendo do número de parasitas que o animal tem, ele vai ter alguns problemas relacionados com essas lesões, porque ele pode causar muitas lesões no trato digestivo dos animais, inclusive com hemorragias, tá? São triblásticos, também blastocelomados, tá? E bilateralmente simétricos. Possuem um epitélio que é um sincício eutélico, então com o mesmo número de células. O corpo é dividido na probóscide, cheia de espinhos, no colo e no tronco. Se sustentam pelo esqueleto trostático, não tem sistema digestivo, olha aí, mais um animal parasita que não tem sistema digestivo. Então a gente consegue comprovar, né, algumas adaptações ao hábito de vida parasitário. Absorvem os nutrientes apenas através da pele, né, por difusão. A circulação, ela se dá através de um sistema lacunar que consiste em diversos canais internos, respiram por difusão e a excreção é por protonefrídeos que também são sinciciais, ou seja, não existe separação entre as células que formam esse protonefrídeo. O sistema nervoso possui um gânglio cerebral, gânglios genitais pareados e 2 nervos longitudinais. São dioicos, tem machos e fêmeas. A fecundação é interna, com cópula, e o desenvolvimento é indireto. Eles são heteroxenos, ou seja, apresentam mais de um hospedeiro. Eu vou mostrar aqui alguns ciclos, tá? Então, a gente observa aqui a região da probóscide, do colo e do tronco, né, desses animais, e aqui um ciclo de vida, aonde a gente percebe, né, que os ovos
são eliminados com as fezes, acabam sendo ingeridos por crustáceos, né? Crustáceos do tipo anfípodas. Eles ingerem junto com as algas. Daí o que que acontece? Um peixe menor come esse crustáceo e ele acaba carregando aqui as larvas. Só que essas larvas não fazem parte, não tem parte do seu ciclo dentro desse hospedeiro. Ele é apenas um hospedeiro paratênico, ou seja, ele só serve de elo de ligação com o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo, que é o peixe maior. Uma vez que o peixe maior não se alimenta de crustáceos, mas sim de peixes pequenos. Então, esse peixe pequeno, ele está só ligando um hospedeiro no outro hospedeiro. Isso é um hospedeiro paratênico. Muito comum a gente achar a cantocéfala também em anfíbios, que se alimentam de insetos, porque eles usam artrópodes como hospedeiros intermediários. Tá? O filo Seisônida e o último filo que nós vamos trabalhar então na aula de hoje, ele possui apenas duas espécies, né, que é o Seison, que são parasitas primitivos do crustáceo malacóstraco. Eles se alimentam de resíduos desse crustáceo e também dos seus ovos. Tem cerca de 3 milímetros de comprimento, tá? E são muito grandes se a gente comparar com rotíferos, o que justifica, inclusive, que eles estejam no outro filo. A corona é reduzida a poucos grupos de cerdas, eles não têm função na alimentação nem locomoção também, como ocorre em rotífero. Apresentam mástaxe, que é o órgão mastigador típico dos gnatíferos, tá? Mas esse mástaxe ele pode assumir outras funções, como a de filtração e captura, tá? Esse mástaxe é composto por essas peças bucais, que são chamados de trofos, só que essas peças bucais não são homólogas às de rotífero, ou seja, não têm a mesma origem. O que justifica também a separação de seisônida como um filo à parte de rotífera. Movimentam-se de forma semelhante a sanguessugas, né? Então, como medipalmos, e os seus ovos se fixam às brânquias do hospedeiro. Eles são gonocóricos, né? Então tem gônadas, né? Macho e fêmea. Não tem vitelária e nem pênis, né? E quase não há dimorfismo sexual entre macho e fêmea. Possuem um único tipo de ovo, tá? E por isso Seisônida passa a ser um filo à parte de rotífero. Se a gente observar aqui, realmente os seisônidas têm uma morfologia corporal muito diferente daquela típica de rotíferos. Tá? Então a gente observa aqui, né, as glândulas pedais, né, o gonóporo feminino, ovidutos, ovários, né, região do estômago, glândulas acessórias, né, glândulas gástricas, o esôfago, aqui o cérebro, né, células glandulares, a boca e aqui a região do mástax. Bom, pessoal, com esse slide, então, eu finalizo essa aula de Lophotrochozoa. E, por favor, estudem. São muitos grupos dentro dos Lophotrochozoa platizoa, tá? E na próxima aula, então, que é a web aula 3, a gente vai trabalhar, então, com os demais Lophotrochozoários. Um grande abraço a todos e obrigado pela atenção.